Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre em bênçãos de muita paz, de harmonia e de felicidade. Que essa paz, essa harmonia e essa felicidade sejam constantes em nossa vida. Amigos, outubro chegou, dia 23 de outubro, o dia do aniversário da nossa casa. 32 anos a clarear caminhos, a iluminar caminhos. E nós todos estamos de parabéns, porque o aniversário da nossa casa é o nosso aniversário. Juntos formamos essa edificação maravilhosa que é o Centro Espírita Paulo Estevam. Eu não posso perder a oportunidade de abraçar e de parabenizar todos os trabalhadores. Todos, indistintamente, todos os grupos que fazem parte dessa casa. Mas não posso esquecer também de parabenizar e agradecer todos aqueles que chegam na nossa casa, nos dando oportunidade de acolher, seja no ouvir, seja na cesta básica, seja o de abraçar. E aquele que chega é o nosso assistido, o assistido de qualquer área, do doutrinário, do mediúnico, do social, em qualquer área. Gratidão a todos vocês que chegam em busca de esclarecimento, de acolhimento no Paulo Estevam. Meus amigos, em janeiro, o Departamento Doutrinário, junto com a diretoria, definiu o tema que seria da Semana Espírita. Caridade como um caminho para a felicidade. Hoje nós constatamos que esse tema, essa definição desse tema, foi intuição divina, porque veio logo em março a pandemia e com ela um período de grande reflexão, onde precisamos ver, estudar, rever e pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Cada vez mais fortalecer dentro de nós que toda a moral de Jesus se resume na prática da caridade e da humildade. E que Jesus ainda nos deu como condição absoluta para a felicidade, a caridade. Então vocês percebam que a definição desse tema realmente foi um presente, foi a intuição dos nossos mentores, de Palminha e Natividade. Nos intuíram que precisamos cada vez mais fortalecer dentro de nós os ensinos do Mestre Jesus. Esse mestre de amor e de carinho, que nos acolhe a todo instante, nos coloca no colo. Podemos perceber isso no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Ainda nos deu a condição da evolução tecnológica para que pudéssemos hoje estar aqui comemorando o aniversário do Paulo Estevam, esses 32 anos, com o brilho que nossas festas sempre têm, através das redes sociais. Gratidão, Senhor, à evolução tecnológica. Pois é, meus amigos. Então, a nossa festa, com esse brilho que é peculiar das festas do Paulo Estevam, hoje será uma noite grandiosa, onde teremos conosco palestrantes, amigos que vão discursar sobre esse tema. Caridade como um caminho para a felicidade. Agradecemos a cada um que colaborou conosco para que estejamos hoje aqui juntos, não é? Agradeço a cada um, o Departamento de Comunicação, o Departamento Doutrinário, a diretoria e todos os envolvidos. E vocês que estão a nos assistir. Nós vamos nos aquietar. Nós vamos nos aquietar, fechando nossos olhos, se assim for melhor para nós. E nós vamos dizer assim: amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por este dia.
te agradecemos, mestre amigo, a existência desta casa, o Centro Espírita Paulo Estevam. Pelas oportunidades, mestre, que nos dá do estudo, do trabalho construtor, das reflexões, Senhor, a respeito dos seus ensinamentos. Mestre amigo, agradecemos a cada trabalhador que com calma, com paciência, vai edificando nossa casa, colocando as pedrinhas nessa construção, dessa edificação. Agradecemos, Senhor, todos aqueles que nos buscam, nos dando as oportunidades benditas do aprendizado do amar. Agradecemos, Senhor, aos seus mensageiros, Natividade, Paulinho, mentores da nossa casa. Que a sua luz seja cada vez mais, Senhor, iluminativa. Mestre amigo, ajuda-nos, Senhor, a perseverar no bem. Ajuda-nos, Mestre, a praticar o amor. E assim, Senhor, conscientes das nossas responsabilidades, é que dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Graças a Deus. E assim, meus amigos, envolvidos nessa energia maravilhosa da prece e da paz, nós vamos dar início ao trabalho da noite de hoje, passando a palavra para a Sueli, a nossa querida Sueli Lemos, coordenadora do Departamento Doutrinário, que irá conversar um pouco sobre o tema central dessa noite. Um abraço a todos. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Parabéns ao Centro Espírita Paulo e Estevam. Parabéns por seus 32 anos de atuação no bem. Parabéns por praticar a sua missão, que é fazer a caridade por todos os meios que possui. E foi baseado nessa sua missão que este ano nós nos inspiramos para compor o tema central deste nosso encontro. Caridade, solução para a felicidade. Um tema um tanto quanto curioso, instigante, reflexivo, mas que, na verdade, só tem a pretensão de dar o mesmo significado àquela célebre frase de Allan Kardec, quando diz: fora da caridade não há salvação. Daqui a pouco nós teremos os nossos palestrantes convidados, que foram agendados desde o ano passado para a nossa Semana Espírita, que se tornou no nosso Dia Espírita, esse dia de comemoração, de festejo, que é o nosso aniversário, o aniversário da nossa casa. Então, os nossos palestrantes convidados estarão daqui a pouco explanando cada um deles num vídeo de aproximadamente 15 minutos sobre os vários aspectos da palavra, do que significa essa virtude, caridade. E nós, para nos inspirarmos nesse tema central, nós fomos até o capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos, onde Allan Kardec traz a passagem evangélica em que Jesus ensina aos seus discípulos acerca da perfeição que é passível à criatura. E ele traz como exemplo de grande desprendimento um sentimento grandioso, que é o amor aos inimigos. Muito difícil, mas ele ensina. E ele diz assim: amai os vossos inimigos,
fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Realmente é algo de grande desprendimento de pessoas e espíritos que estão aí já realmente, né, nessa caminhada de perfeição. E Allan Kardec, após esse ensinamento de Jesus e todas as regras que Jesus ensina a respeito de caridade, Allan Kardec vai fazer um resumo desse ensinamento numa frase simplesmente grandiosa, que eu vou lê-la para que ela tenha aqui a sua perfeita escrita. Diz assim: a essência da perfeição é a caridade no seu mais alto significado, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Meus irmãos, vejam que profundidade essa frase. A caridade implica a prática de todas as outras virtudes. Isso quer dizer que quando somos generosos, estamos sendo caridosos. Quando somos bondosos, estamos sendo caridosos. Quando compreendemos o próximo, quando somos tolerantes, pacientes, respeitosos, quando compreendemos, quando somos leais, fiéis, honestos, quando somos compreensivos, quando perdoamos, qualquer que seja a virtude que estejamos tendo em relação ao próximo, nós estamos sendo caridosos. Veja que compreensão fantástica dessa palavra tão significativa. E foi por isso que Kardec disse: fora da caridade não há salvação, porque a reunião de todas as virtudes seria a prática total da caridade. E por isso nós fizemos o nosso tema baseado nela e dizemos que a caridade é a solução para a felicidade. Por que para a felicidade? Porque nós sabemos que a criatura, à proporção que vai evoluindo, que vai conquistando mais virtudes, vai se tornando mais perfeita, ela vai sendo cada vez mais feliz. Então, se a proporção que nós vamos adquirindo virtudes, vamos sendo mais caridosos, vamos sendo mais felizes. Então, esse é o significado para o nosso tema central e que vamos ter agora a exposição dos nossos convidados, falando dessa virtude tão grandiosa, que possamos refletir sobre ela, agradecer a Deus por tudo que temos, que somos e façamos por merecer, sempre vigilante em nossos pensamentos, buscando sempre eliminar as nossas imperfeições, transformá-las em virtudes, nesse relacionamento com o próximo, sendo cada vez mais caridosos. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, quero agradecer a assistência de todos vocês que estão agora nos assistindo, dizer que essa casa maravilhosa é realmente uma dádiva para todos nós e que ela possa, por muito e muito tempo, estar amparando, recebendo carinhosamente cada um que ali adentra, trazendo para todos nós a ajuda necessária, qualquer que seja a nossa demanda. Que Deus proteja o Centro Espírita Paulo e Estevão. E agora vamos ficar com o nosso momento musical, com os queridos músicos do Paulo Estevão, da banda Root Spirits.
queridos amigos e queridas amigas, particularmente eu saúdo os queridos amigos do Centro Espírita Paulo Estevão, casa que eu tanto amo, que eu tanto venero e cuja prática doutrinária tanto me iluminou a consciência, porque lá foi que tive a oportunidade de aprender muitas lições na condição de público que assistia a palestra, na condição de evangelizando e mais tarde na condição de trabalhador. Por isso, nesse vídeo, eu cumprimento e congratulo a casa Centro Espírita Paulo Estevão, casa que comemora mais um aniversário neste momento, nesta oportunidade. Caridade, solução para a felicidade é o tema geral, é a elucubração geral. E ficou-me aqui encarregado fazer um breve comentário sobre o item de O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Bem, os Espíritos já haviam dito a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, particularmente na questão 886 de O Livro dos Espíritos, que a caridade, conforme a entendia Jesus, e a gente tem que considerar aqui que caridade, conforme entendia Jesus, é a caridade, digamos assim, mais pura, a caridade no sentido mais elevado, a caridade que é, de alguma forma, assim, o sentimento mais sublimado, assim considerado, porque como concebia Jesus, isso é como entendia o modelo e guia da humanidade. Ou seja, como entendia um espírito que é referência. Como entendia esse espírito que é referência à caridade, já que caridade é, de acordo com a proposta da doutrina espírita, o sentimento espiritual e também humano por excelência. Portanto, esse texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, item 9, corrigindo aqui, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, é que Allan Kardec vai discutir de maneira detalhada. Bem, os Espíritos, portanto, dizem a Allan Kardec nesse item 886 que a caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. O que significa dizer que o sentimento de caridade, ou a virtude da caridade, é, na verdade, expresso pelos Espíritos de três maneiras, que é um sentimento só, ou uma virtude só. Essa virtude pode se manifestar em benevolência para com todos, o que significa dizer que em relações abrangentes, em interações mais generalizadas, a caridade se manifesta em uma benevolência para com todos, e não para com uma pessoa específica, para com todos. E benevolência não é beneficência. A beneficência é a ação social, que pode ser feita com benevolência, mas a benevolência é a forma como eu trato as pessoas e a forma como eu faço a própria beneficência. Portanto, benevolência. Mas indulgência com as imperfeições alheias pressupõe, portanto, uma relação mais próxima. Essa relação mais próxima que possibilita eu conviver com as imperfeições alheias e as imperfeições alheias me incomodar, as imperfeições alheias me tocarem, as imperfeições alheias, de alguma forma, me afetarem, me prejudicarem de alguma forma. Tolerância, indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas pressupõe ofensas. Portanto, pressupõe, mais próximo ainda, eu ser ofendido, eu ser magoado, eu ser agredido, e a caridade agora se manifestar como perdão das ofensas. Eu posso entender essa resposta dos Espíritos como sendo as três ocasiões em que a caridade se manifesta: benevolência, indulgência e perdão. Ou eu posso também entender, e é complementar, não é excludente, eu posso entender que, na verdade, benevolência, indulgência e perdão são faces de um sentimento só, que a gente chama de caridade. O que significa dizer que a benevolência é uma face, é um aspecto da caridade, isso é a caridade sendo manifestada naquela ocasião, mas a indulgência também e o perdão também. O que significa dizer que benevolência, indulgência e perdão têm pontos de semelhanças, têm elementos em comum. Eu diria que o perdão é a benevolência para com uma ofensa. A indulgência é a benevolência para com as imperfeições. E a benevolência para com todos é o sentimento do bem-querer, que deve ser, portanto, mais geral. O que significa dizer que a resposta dos Espíritos parte
do mais abrangente para o mais específico, do benevolência para com todos, até o perdão das ofensas, que é mais específico, portanto, uma ocasião particular ali de agressão. O que significa dizer também que essa resposta dos Espíritos nos coloca a caridade como sendo um sentimento superior, que não é aqui considerada como foi considerada ao longo dos tempos e é considerada hoje popularmente. Quando a gente fala de caridade, quase sempre as pessoas deturpam, nós deturpamos, porque a própria palavra, culturalmente falando, foi sendo deturpada. E normalmente é associada a uma ação social, a uma filantropia, a um trabalho de serviço social. Não que no serviço social, na atividade em relação a algum trabalho social, eu não possa, de alguma sorte, de alguma forma, contribuir para a caridade ou fazer a caridade naquele trabalho social. Mas a caridade, embora possa se manifestar na atividade social, transcende a atividade social. A caridade vai além de uma mera atividade social, porque o indivíduo pode ser filantropo, ele pode ser ativista social e não necessariamente ser caridoso. Ele pode fazer ação social e, não, na verdade, não está fazendo necessariamente caridade. A caridade vai além da ação social, não obstante, repito, a importância da ação social. A caridade, eu diria, de uma maneira simples, que é o amor em ação. Eu não sei onde foi que eu vi isso, eu não me recordo a fonte, mas eu acho que a caridade é esse amor em ação, ou melhor dizendo, o amor cristão, e cristão aqui não no sentido cristão convencional, institucional, mas cristão no sentido da moral cristã, da ética cristã, ou seja, o amor espiritual colocado em ação, porque o amor cristão tem a ver com o amor fraternal, com amor espiritual, porque quando a gente fala amor, a gente pode confundir amor com as conotações de natureza romântica, com os apelos sexuais. Eu estou falando do amor cristão, ou seja, o amor fraterno, colocado em ação. Isso é caridade. Na época de Allan Kardec, o slogan fora da igreja não há salvação estava muito comum, estava em voga, era um paradigma cultural. E Allan Kardec, então, nesse texto, ele examina essa questão, fora da igreja não há salvação, demonstrando, entre outras coisas, que essa expressão é uma expressão equivocada, é uma expressão, um erro histórico, e de alguma forma denota também certo preconceito, além de diminuir a grandeza de Deus. E assim a gente vai explicar. Esse slogan estava presente na França católica de Allan Kardec. Porque a França, grosso modo, permaneceu predominantemente católica e é por isso que é provável que essa expressão estava, de alguma forma, sendo uma bandeira, um estandarte da Igreja Católica, que vigorava na época de Allan Kardec. É provável que Kardec se referia à Igreja Católica, não obstante haver movimentos semelhantes de exclusivismo dogmático no seio das doutrinas protestantes. Mas, como a França católica, com suas guerras religiosas, de alguma forma dizimaram, reprimiram, esmagaram os huguenotes, os protestantes franceses, a França permaneceu predominantemente católica, diferentemente, por exemplo, da Alemanha de Lutero, diferentemente da Inglaterra de Henrique VIII e outras nações e outras potências. A França, como também a Espanha, com a sua Inquisição feroz espanhola, e Portugal, permaneceram predominantemente católicos, e por isso aqui, necessariamente, Allan Kardec está se referindo aqui a um slogan que ele deve ter conhecido do paradigma, do viés católico, né? A ideia de fora da igreja não há salvação, né? A França católica que herdou a noite de São Bartolomeu, as grandes guerras ali de repressão aos católicos, de alguma forma que tentava se afirmar dizendo fora da igreja não há salvação, e a igreja era sinônimo de igreja católica. Kardec, sem entrar no mérito e sem especificar se era igreja católica ou igreja protestante, ele tem a delicadeza, a elegância e a nobreza de não entrar no mérito e examinar o conceito, independente de que igreja for. Independente de que igreja for, ele examina esse fundamento, esse conceito, dizendo que fora da caridade, fora da igreja não há salvação, pode ser substituído como fora da crença não há salvação. E fora da crença não há salvação é o seguinte: a minha crença é a que salva. Então, se eu acredito daquela forma, eu tenho salvação. E aqueles que não acreditam dessa forma não têm salvação. O que seria um absurdo considerado, e Kardec examina de maneira muito particular, dizendo que seria reduzir a grandeza de Deus a uma pequenez. Imagina se um pai humano vai amar um filho
mais ou menos porque ele acredita em determinadas coisas de uma forma ou de outra. Imagine se um pai humano, por exemplo, vai amar mais um filho porque o filho torce para o mesmo time de futebol dele, ou o contrário. Imagine se um pai humano fizer isso é porque ele está sendo mais infantil do que o próprio filho. Agora imagine Deus, que é infinitamente grandioso e nunca pode ser comparado a nenhuma criatura humana, por mais perfeita que seja a criatura humana, porque por melhor que seja o espírito pode ser perfeito, mas a distância dele para com o Criador pode ser considerada também infinita. Porque, nesse sentido infinito aqui, não que os espíritos superiores não estejam mais próximos do Criador, os espíritos, diz Allan Kardec, os espíritos puros o veem e o compreendem a Deus. Mas eu quero dizer que os espíritos superiores ou puros, apesar de estarem em conexão com Deus, a distância em termos de grandeza é infinita. A distância minha para Deus é tão infinita quanto a distância, por exemplo, de espírito puro para Deus. Por quê? Porque nunca criatura pode se igualar a Criador. Então, não dá. A natureza da criatura é espírito. A natureza do Criador é Deus, divino, é outra coisa. Então, o que é que eu quero dizer? É que reduzir Deus a essa mesquinharia de achar que Deus vai gostar de um filho porque aquele filho acredita nele de uma forma diferente daquele outro filho, diz Allan Kardec, é reduzir e é fazer uma ideia muito mesquinha da grandeza de Deus, uma ideia muito inferior. Por isso, Allan Kardec discute essa questão, dizendo que essa noção muito comum no passado dividia os indivíduos. E trabalhava justamente em oposição ao próprio ideal religioso. Porque o ideal religioso é o quê? Religar a criatura a Deus e ligar as criaturas num laço de fraternidade. A religião foi feita para ajudar nos vínculos entre as criaturas se tornarem pessoas melhores na relação com os outros. Ora, essa ideia de fora da minha crença não há salvação é uma ideia que separa em vez de unir. É uma ideia que fragmenta em vez de unir. Imagine se Deus está de acordo e de conformidade com uma ideia que produz separação, cisão, discórdia e até mesmo guerra e litígio. Não pode ser aí algo preconizado pela divindade, né? Mas Kardec vai dizer que esse fora da igreja não há salvação é sinônimo de fora da verdade não há salvação, porque se é fora da minha crença é porque eu acho que a minha crença é a verdade. E se eu estou com a verdade, eu vou ser salvo por essa verdade. Novamente, é reduzir Deus, primeiro, a uma verdade que é disponível a uma pessoa, porque quase sempre os cultos religiosos fizeram dessa verdade o seguinte: o meu livro sagrado, que está escrito no idioma tal, é a palavra de Deus. Imagine se isso for realmente contundente, né? Porque todos os livros sagrados foram escritos originalmente em idiomas que não são os nossos. Então, a palavra de Deus não é a língua portuguesa que nós falamos, né? O idioma do Brasil, o idioma português. Imagine. Né? Seria o grego antigo, seria o aramaico, seria a palavra de Deus. Imagine se Deus tem um discurso. Deus nem tem um discurso. Um discurso aqui no sentido humano, verbal. Né? Não há um discurso de Deus. Mas é fazer de Deus um humanoide, que tem um discurso e colocou esse discurso num livro. Não. Os espíritos e o espiritismo não é uma doutrina tribal. Uma religião sectária. Uma religião na qual a verdade está com ela. Não que o espiritismo não busque a verdade, não procura de alguma forma acessar parcelas cada vez maiores da verdade com os esclarecimentos que ele possui. Mas nem a verdade é condição sine qua non, ou condição indispensável para a plenitude, salvação. Salvação é um conceito teológico, a doutrina espírita não é uma doutrina teológica, mas que o seja. Nem é uma ideia de salvação, né, da verdade de salvação. E nem o espiritismo tem a arrogância, tem a presunção de se colocar como sendo portador da verdade de uma forma que é absoluta. Pelo contrário, Deus não tem um discurso. O discurso de Deus, na doutrina espírita, está nas leis da natureza. As leis da natureza é o discurso de Deus e o ser humano tem que examinar essas leis e decodificar na sua linguagem. Examinar essas leis que estão fora, no mundo ao redor, mas estão dentro, na consciência. Questão 621 da obra já referida, mencionada, o Livro dos Espíritos. A verdade é que essa ideia da primazia da verdade no meu culto, a primazia da verdade como sendo o elemento mais importante, a verdade para ser salvo, é também fazer uma ideia reduzida de Deus. Ademais, o que é a verdade?
Aliás, pergunta que Pilatos fez a Jesus, anotada no Evangelho de João, no famoso julgamento final, em que Jesus se coloca ali como réu, o juiz Pilatos diz o que é a verdade, e Jesus fica em silêncio. E depois, aliás, um pouco antes, ele havia dito que ele era testemunha da verdade. Interessante Jesus utilizar essa expressão testemunha, porque testemunha é uma expressão do próprio processo penal, né? Ou seja, ele era réu, mas era também testemunha, porque ele não apenas sabe a verdade, mas ele viu a verdade. A testemunha de um crime é que viu. Então, era isso que ele estava respondendo a Pilatos. E quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus fica em silêncio e não responde nada. Penso eu que ele estava querendo dizer que, claro, tinha todo um contexto ali naquele momento, tinha toda uma conjuntura, o que é que ele poderia dizer? Tudo que ele poderia dizer, tudo que ele poderia se defender, só iria piorar. E talvez iria ser utilizado como arma de contra-argumentação por parte de Pilatos e dos inimigos do Cristo, porque já estavam decididos, né? Então Jesus faz um grande silêncio, porque não defendendo-se naquele momento, ele faz um grande silêncio para que Pilatos ouça a sua consciência, a sua própria consciência. Mas eu também acho que Jesus estava ensinando pelo exemplo que a verdade não pode ser dita. Não dá para caber a verdade com V maiúsculo, leis de Deus, não consegue ser traduzida em palavras, porque toda definição de palavras, tudo aquilo que eu tenho que definir em palavras, eu limito. Uma hora é um pensamento, antes era um pensamento, e quando eu tento traduzir isso em palavras, eu delimito, portanto eu limito, eu empobreço. A verdade com V maiúscula não dá para ser dita, falada, mas é para ser sentida. Então Jesus, naquele momento, faz um grande silêncio, como se dissesse que a verdade não é para ser dita, não dá para explicar a verdade. A verdade é muito mais uma experiência que se vive do que uma teoria que se aprende, né? Talvez foi por essa razão que Humberto de Campos, espírito por Chico Xavier, escreveu certa vez que ama sempre. E quando estiveres com a verdade, usa a verdade com amor. Porque se usares a verdade absolutamente sem amor nenhum, é porque não estás já com tanta verdade assim. Ou seja, se eu uso a verdade para magoar, se eu uso a verdade sem caridade, eu já nem estou mais com a verdade assim. Eu já nem estou com tanta verdade assim, né? Porque a verdade é uma experiência, né? Há uma história de Santo Agostinho que ele diz que quando alguém lhe pergunta quem é Deus, ele não sabe responder. E quando ninguém lhe pergunta, ele sabe responder. Ou seja, não dá para explicar. Fora da caridade não há salvação, diz Allan Kardec, é o coroamento, porque fora da caridade é a expressão máxima dos sentimentos. Deus, de alguma forma, acolhe seus filhos pela luz que eles conseguem brilhar para refletir o próprio Criador. Não é Deus, na verdade, que faz diferença. É o próprio Espírito que se aproxima mais dele, tornando-se divino, portanto, acionando a sua natureza divina para, de alguma forma, se conectar com Deus, que é a natureza divina por excelência. Então, meus amigos, fora da caridade não há salvação. A caridade aqui como o amor maior que fomenta o progresso, como o amor em ação, como o amor fraterno em ação. Fora da caridade não há salvação. Pode ser traduzido como fora do esforço pessoal. Não há salvação. Porque o que é caridade, senão o esforço pessoal para se melhorar e colocar em prática? O fruto do melhoramento pessoal é a caridade. Então, quando eu me melhoro moralmente, de maneira genuína, o fruto disso é a ação da caridade. É a atitude da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque fora da conduta não há salvação. Fora da prática não há salvação. Fora das obras, como diz Jesus, a cada um segundo suas obras. Ou seja, os espíritos vão crescer, não através de uma verdade que eles tenham e vão ser salvos, mas eles vão se salvar através do esforço pessoal. Fora do esforço não há salvação. Fora da própria autoiluminação não há salvação. Pelo esforço que faz para se melhorar. E isso é que a gente chama de caridade. Porque quando eu acendo a luz ilumina os outros, mas me ilumina primeiro. Portanto, fora da caridade não há salvação, é fora do mérito pessoal, é fora do esforço pessoal, é fora dessa substância que vai dar o valor da minha fé. Porque como é que eu meço o valor ou a profundidade, a força da fé de alguém, se não pelo exemplo que ele dá? Como é que eu consigo avaliar a grandeza de uma crença de alguém, se não através dos atos dele? E esses atos nós podemos aqui traduzir por
caridade. É isso, meus amigos. Um abraço a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Cristo. Agradecemos imensamente ao Centro Espírita Paulo e Estevão pela oportunidade de participarmos deste momento comemorativo do seu 32º aniversário. Esta casa que traz ao longo destes anos o atendimento, a caridade, a atenção e o cuidado a tantas pessoas em diferentes nuances da necessidade humana. Os nossos parabéns, felicitando a todos os trabalhadores, a todos os irmãos queridos que persistam, perseverem nesse trabalho que é tão edificante, que nós sabemos que tem o respaldo da espiritualidade maior, que debruça sobre todo o trabalho sério a sua atenção, para que aqueles que estão na matéria, que estão seguindo o rumo de um trabalho edificante, possam dar continuidade, sendo instrumentos da vontade de Deus e das mãos do Cristo, para atendimento de tantos quantos batam à porta dessa casa. Então, nosso abraço querido, nosso carinho, felicitando a todos por esta data tão especial. Nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. É o capítulo 15, que dentre algumas temáticas que aqui vemos, a temática de que precisa o Espírito para ser salvo e a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, até encontrarmos instruções dos Espíritos, que é um texto único, que tem o mesmo título do capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, que está no item 10 deste capítulo e que foi escrito por São Paulo, onde ele nos traz reflexões muito importantes, que são cruciais para o nosso entendimento em relação a este instituto chamado caridade. A caridade que a doutrina dos Espíritos fez e erigiu como postulado, como propósito, tanto que elenca que fora da caridade não há salvação. Não há salvação como se fosse uma recompensa, não há salvação como se fosse uma paga e uma retribuição, mas simplesmente porque a caridade, para aquele que se investe na sua realização, é símbolo e instrumentalização de autolibertação. Todo aquele que empreende os interesses verdadeiros da caridade faz uma transformação pessoal, libertando-se das amarras que dificultam a caminhada, que dificultam os passos. A caridade, conforme entendia Jesus, segundo a questão 886 de O Livro dos Espíritos, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ter este conceito amplo, oriundo do Cristo, que os Espíritos nos apresentaram, faz-nos abrir a nossa mente para a interpretação de que não existe somente um foco de caridade, uma expressão da caridade. E quando Jesus abre este leque, permite-nos perceber que todos nós somos potenciais realizadores da caridade, que sempre há ensejos de nós fazermos a caridade, como nos ensina a questão 643 do mesmo livro, onde nós encontramos que para que seja feito o bem, não há obstáculo, não há óbice. Na verdade, a questão é 463. Não há impedimento, desde que nós estejamos com a lente do altruísmo, desde que estejamos com a provocação interna e pessoal de fazermos o bem. Sempre vamos enxergar oportunidades para a realização da caridade. E esse conceito de Jesus traz essa benevolência que é uma extensão para todos, sem tipo de condição. Não colocarmos condições quando o assunto é a caridade, porque a caridade é o amor que se movimenta, é o amor que se torna ativo, é o amor que se permite sair da condição individual e se espraiar
por diversos caminhos na tentativa de acolher, de proteger, de socorrer, de ter o cuidado que é necessário, que aquele que ama sempre identifica, sempre está disposto a servir ao Cristo, a servir a Deus. Quando traz-nos o entendimento da indulgência, é como se nos trouxesse o entendimento da misericórdia, que é algo que tanto nós rogamos, que tanto nós pedimos a Deus para os nossos atos. E que olharmos a indulgência para com as faltas alheias é respeitarmos a condição do outro diante da sua imperfeição. É respeitarmos a condição do outro no seu processo de transformação e de evolução. E quando chega por fim e que nos diz que é o perdão das ofensas, aí fica ainda mais evidente, porque perdão significa movimentar dentro de nós algo que é muito pessoal, algo que é muito particular, que são as nossas próprias imperfeições, que são incomodadas quando nós somos magoados, quando nós somos, de alguma forma, num contexto considerados vítimas. E aí, o exercício do perdão, de se desprender desses tesouros chamado egoísmo e orgulho que nós nutrimos no nosso coração, é o grande desafio para esta realização da caridade. Então, quando São Paulo traz aqui, neste capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o fora da caridade não há salvação, nos suscita estes conceitos vários e nos coloca diante da ação. Porque caridade é ação, é realização. E se a doutrina tem este mote, tudo que reveste a doutrina, o estudo, as reflexões intelectuais, tudo que nós movimentamos mentalmente, no pensamento, precisa ter um desiderato prático, porque a caridade, ela é a vivência do Evangelho de Jesus. Então vem São Paulo e inaugura o texto dizendo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Porque praticar a caridade é ao mesmo tempo expiar as faltas pessoais, é equalizar a consciência, reorganizando a casa da justiça interior e pessoal, e ao mesmo tempo promover para si e para o outro um avanço, um progresso, que é a própria finalidade da reencarnação, que é o próprio sentido da vida. Lá, quando o interlocutor jovem pergunta a Jesus como é que é possível fazer para se alcançar a vida eterna, e Jesus pede para que ele diga o que é inscrito na lei, e ele diz que amarás a teu Deus acima de tudo, de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo, Jesus diz que basta fazer isso e viverás. Mas o jovem resolve redarguir e pergunta: então quem é o meu próximo? Como se dissesse, como eu vou saber quem é o próximo? E Jesus então narra a parábola do bom samaritano, que também está inserido, como aqui dissemos, nesse capítulo que estamos a comentar. E é aquela história que nós sabemos do sacerdote, do levita e do samaritano, que observa, para e atende. E esta história, ao finalizar, após o atendimento e toda a narrativa de Jesus, ele chega ao final e repete: faze isto, comporta-se desta mesma forma e viverás, ou seja, e terás a vida eterna. Para se ter uma vida eterna, é necessário ter uma vida de paz. Para que se concretize o objetivo da imortalidade, é necessário o avanço sobre si mesmo e a transformação pessoal. Viver dentro da imortalidade é necessário um sentido, e este sentido a caridade nos dá. Ao narrar essa parábola, Jesus nos coloca: a caridade é a instrumentalização daquilo que nós necessitamos. É através dela que vamos libertarmos-nos das nossas próprias imperfeições.
É através dela que nós vamos nos desprendermos daquilo que mais nos machuca, mais nos impede o passo do progresso, que são as nossas próprias realidades interiores e imperfeições pessoais. Então, quando Paulo adverte este ponto aqui, ele está nos dizer que tanto aqui na terra quanto nos céus, ou seja, tanto na vida física, enquanto encarnados quanto desencarnados, a caridade é o mote da paz, porque é a paz de consciência, é a tranquilidade da consciência, a consciência onde estão inscritas as leis de Deus. Então é a tranquilidade de uma mente, de uma consciência que traz o seu dever a ser cumprido, mesmo passando as dificuldades, mesmo passando as adversidades, mas é o ímpeto constante para essa realização, para este alcance desse objetivo. Então, para aqueles que são encarnados, encontram um motivo de paz. Para aqueles que estão desencarnados, retornam ao plano causal com a consciência tranquila de um dever que foi cumprido e realizado. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Ela tem toda essa repercussão que abala a terra e o céu, que é como se Jesus dissesse, da mesma forma como Jesus disse a Pedro: o que você escrever na terra será confirmado no céu. O que nós aqui escrevemos é confirmado no mundo causal. Então, se a nossa escrita é a da caridade, é a do bem ao próximo, nessa acepção mais profunda como entendia Jesus, nós escrevemos a nossa própria história aqui e lá e vamos marcando os nossos passos luminosos, porque é um passo de consciência em relação ao que Jesus espera de nós. Porque a construção do reino dos céus, do reino de Deus, invade esta reflexão de nós encontrarmos a forma de auxiliarmos e de construirmos esse método. E a caridade nos apresenta esta maneira de nós seguirmos e realizarmos o bem a que Jesus nos pediu. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem, porque o Espiritismo traz de volta Jesus. E se a caridade ela traz o Evangelho de Jesus, como aqui está dito, que nada exprime melhor a acepção do Cristo senão a própria caridade, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então não há como nós nos dizermos espíritas sem termos a caridade como mote em nossas vidas. Ela precisa ser o objetivo central dos nossos estudos, sejam estudos intelectivos, sejam estudos pessoais, onde quer que nós estejamos, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente social, onde quer que nos apresentemos. A caridade para o espírita tem de ser o objetivo fulcral, tem de ser a máxima, como se pertencesse a uma grande concentração do que o espírita deve realizar, que é a caridade. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Nunca iremos nos perder, nunca iremos sair do caminho, se olhamos a caridade como esse grande holofote que nos permite caminhar com segurança. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências a descobrir-lhes por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa, que é aquilo que os Espíritos já nos ensinam, que não basta que nós não façamos o mal, nós precisamos fazer o bem. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Trazermos a caridade como orientadora nos permite o afastamento do mal. E o afastamento do mal é a nossa aproximação do cumprimento da lei de Deus. É a realização do bem.
Afastar-se do mal a partir das irreflexões, a partir da inércia ou da despreocupação, ou de um estágio de consciência onde ainda ficamos descompromissados diante daquilo que precisamos e necessitamos realizar. A caridade nos dá esse sentido, como disse Jesus, de fazer isso e vamos viver. Vamos viver aquilo que precisamos viver, com consciência do dever que precisa ser cumprido, das coisas que nos cabem a fazer, das realizações que precisam de nós e que só dependem de nós que sejam feitas. Então, se nós perguntamos à caridade, se nós deixamos as nossas ações ao seu governo, ela vai administrar e nós vamos viver passos mais luminosos, mais decididos, onde não vai haver espaço para o desânimo, para a dúvida, para a ausência de fé. Porque a caridade vai ser a grande mestra e a grande maestra a conduzir a nossa melodia na vida presente, a dar o compasso daquilo que precisamos realizar, porque ela vai estar como o estandarte. E finaliza Paulo. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os a que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. O chamado final de Paulo é que nós reflitamos que cristãos e espíritas fazem parte da mesma equação divina. São aqueles que fomos convidados a exercitarmos o Evangelho de Jesus na vivência prática, onde a caridade é o nosso grande instrumento, onde ela é a grande oportunizadora das possibilidades para a realização dessa caridade. Aclararmos com a doutrina dos Espíritos, que é consoladora para este mundo, as instruções de Jesus, é o nosso dever. A maior caridade que podemos fazer à doutrina é divulgá-la, é expressá-la. Mas não somente nós divulgamos com as palavras, notadamente com as ações, principalmente com as ações. Então, que neste convite tão especial que o Centro Espírita Paulo Estevão nos proporcionou, comemorando o seu 32º aniversário, aceitamos esse convite de movimentarmos as reflexões da caridade, impulsionando-a mais fortemente em nossos corações, para que, se ela já é um hábito em nós, ela seja intensificada e incrementada para a nossa salvação, para a nossa felicidade, para a felicidade de todos que estão conosco e que fazem parte desta grande seara da humanidade, desta grande conjugação do planeta Terra. Que Jesus fique conosco sempre. Um abraço imenso. Cumprimento todos os trabalhadores do Centro Espírita Paulo Estevão pela comemoração da 32ª Semana Espírita, onde no dia 23 de outubro estamos comemorando o aniversário de fundação do Centro. E o tema desta Semana Espírita é intitulado Caridade, Solução para a Felicidade. Então, nessa proposta, nos foi apresentado o capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Sede Perfeitos. Inicialmente, nós queremos também agradecer a oportunidade de estarmos trazendo as nossas considerações para esta comemoração da Semana Espírita da Casa. E na proposta online de um tempo mais reduzido, nos foi apresentado falar sobre os itens 1 e 2 deste capítulo 17º, intitulado Sede Perfeitos, onde nesses dois tópicos nós estaremos abordando sobre caracteres da perfeição. É interessante observarmos que a introdução deste capítulo
ela aborda uma passagem que está na narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 4, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então, no versículo 44, Jesus diz: amai os vossos inimigos. Dá continuidade nesta sequência. Mas a gente já pode pensar neste caractere da perfeição, o amor aos inimigos. Amar aqueles que nós temos afinidade, aqueles onde nós estamos no conjunto das relações com aproximação efetiva, positiva, e também nós temos simpatia. Então é fácil o amor nesta condição. Mas pensar em amar aos nossos inimigos, vamos pensar no título do capítulo, Sede perfeitos. Pensando nestes caracteres da perfeição, nós temos a primeira fala trazida por Jesus, este amor aos inimigos. Nós sabemos que não é fácil amar os inimigos. E quando nós vamos pensar nas possibilidades de desenvolver este amor, nós vamos buscar em Allan Kardec, na Revista Espírita, em 1862, quando ele apresenta razões para amarmos os inimigos. Quais seriam estas razões trazidas por Kardec? Vamos pensar que, em primeira mão, ele coloca que o inimigo, ele é filho de Deus, portanto, ele é nosso irmão. E como o Pai, ele é justo, ele não daria a um privilégios em detrimento ao outro. Então, os nossos inimigos, eles são filhos do mesmo Pai, do nosso Pai, e que, portanto, merece a nossa consideração. Mas Kardec também traz nestas razões que, quando nós amamos aos nossos inimigos, nós temos recursos para os nossos desajustes de ordem circulatória, para as neuroses, para as úlceras gástricas. Por que pensar assim? Porque este inimigo certamente é alguém, um desafeto do passado, que na sua trajetória nos causou um dissabor, e nós criamos estes laços de desafeto que precisam ser desfeitos. Então, pensar nesta possibilidade de se libertar de úlceras gástricas, de problemas respiratórios, seria também um indicativo de que nós precisamos nos libertar destes inimigos através de uma série de ações. Mas este inimigo que nós precisamos amar, quando a gente pensa que os nossos amigos, nós devemos o êxito dos nossos empreendimentos, quando encontramos neste amigo a possibilidade de estar avançando nas nossas ações do cotidiano, quando eles nos estimulam. Então, a eles, nós de fato devemos este êxito. E aos inimigos, Kardec coloca, nós devemos a oportunidade que eles nos proporcionam no sentido de nossa retificação, ou seja, os inimigos, quando são colocados em nossas relações, eles estão nos colocando à prova para que a gente possa, de fato, estar colocando em prática as lições que o nosso mestre já trouxe há mais de 21 séculos. Então, essas são as considerações, uma síntese das considerações que
Kardec coloca sobre razões que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, neste tópico 1 dos caracteres da perfeição, no versículo 44, Jesus diz: amai aos vossos inimigos. No versículo 46, Jesus já traz: fazei o bem aos que vos perseguem e orai pelos que vos caluniam. Ou seja, quem nos persegue, quem nós odiamos, quem nos odeia, são justamente estas pessoas que Jesus está recomendando que nós precisamos estar tomando uma nova postura para que, de fato, nós possamos atingir a perfeição. Quando dá continuidade no versículo do 46 ao 48, orai pelos que vos perseguem, caluniam, porque se amardes somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Até os publicanos fazem assim. Ou seja, porque Jesus fez uma comparação com os publicanos, exatamente para que a gente possa perceber que o publicano, naquela época, era alguém que tinha uma aparência, mas que na prática não apresentava nas suas ações aquilo que ele aparentava. Será que em algumas condições nós não estamos semelhante a este publicano, que temos uma aparência e na hora de agir nós temos atitudes contrárias àquilo que nós aparentamos? Então, no final, nós vamos ver que Jesus nos convida a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Ou seja, nós não podemos inicialmente fazer esta comparação deste amor quando esta perfeição ela não é absoluta. Este convite de Jesus é para que nós possamos estar investindo nessa possibilidade de chegar mais perto do nosso Pai. Como é que nós podemos fazer isso? Quais são os nossos investimentos? É justamente nós tentarmos fazer o máximo no nosso dia a dia para poder alcançar esta perfeição relativa. Quando nós buscamos fazer o máximo, nós estamos também no exercício da caridade, porque quando nós buscamos a questão 893 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores qual a mais meritória de todas as virtudes, então, no final, os benfeitores trazem que a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, estes são os elementos que nós devemos buscar no nosso dia a dia para se aproximar desta perfeição. Então, nós vamos nas nossas ações buscar este exercício da caridade, porque quando nós amamos aos nossos inimigos, nós estamos exercendo a caridade. O que é a caridade? É o amor em movimento. Então, nesta virtude mais meritória, nós encontramos os caminhos por onde devemos trilhar para que a caridade ela se apresente como solução para a felicidade inicialmente nossa, mas quando nós trabalhamos, quando nós colaboramos para a felicidade do nosso próximo, nós estaremos automaticamente neste exercício da caridade. Então, nós precisamos fazer o máximo que se encontra ao nosso alcance.
Isso é que está a caminhada para a perfeição relativa. Quando nós nos esforçamos diariamente na tentativa de ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã do que temos sido hoje, esta é a caminhada que vai nos levar para o alcance desta perfeição relativa. Porque nós não podemos nos comparar ao Pai, que é a causa, que é a inteligência. Se existe esta comparação, nós estamos nos afastando daquilo que é, de fato, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, na nossa caminhada, nós estaremos cada vez mais nos esforçando para que possamos trazer este benefício inicialmente para o outro, que se reveste em benefício para si mesmo, e entender que esta essência da perfeição, ela se encontra na caridade. Então, quanto mais fizermos, exercitarmos a caridade, quanto mais trouxermos a caridade como pauta das nossas ações no cotidiano, nós estaremos nos direcionando para o alcance da perfeição. Lembrando das nossas dificuldades que encontramos nesse cotidiano da nossa existência, onde os desafetos, eles são colocados no contexto da família, no contexto do trabalho, para que a gente possa paulatinamente vencer as nossas amarras, nos direcionando para a nossa meta. A nossa meta, o nosso propósito deve estar tendo a inserção desta busca para a perfeição. E quando nós errarmos, nós termos a clareza de que o erro, ele é o que vai impulsionar ao acerto. Não ficarmos com este sentimento de culpa nos penalizando, porque já adquirimos um conhecimento e este conhecimento deveria estar cada vez mais sendo colocado na pauta das nossas ações. Só que, por conta da nossa condição humana, ainda não conseguimos nos libertar de condições que realmente nos trazem nos distanciam da nossa meta, que é a plenitude. Então, reconhecendo que se equivocou, nós vamos tomando consciência deste equívoco, buscar refazer os caminhos para que, através desta queda, nós possamos nos levantar, refazendo os passos para que não venhamos a cair mais. Esta é a recomendação do Mestre quando diz que nós precisamos amar os nossos inimigos, que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, porque se nós amamos somente aqueles que nos amam, qual é a recompensa disso? Então, nós precisamos avançar mais. Esta é a proposta de Jesus, esta é a proposta desta Semana Espírita, para que a caridade, ela de fato possa estar mais presente em nosso cotidiano, porque ela é a solução para a nossa felicidade.